vocês receberam aí várias mensagens sobre isso, tanto pelo Canvas, por e-mail, pelo WhatsApp. Então, é muito importante que vocês respondam essa pesquisa. Vocês vão ter 2 a 5 minutos no máximo de tempo aí para responder. A pesquisa é anônima, ninguém vai ficar sabendo quem respondeu o quê, mas ela é muito importante, porque com essas pesquisas que a gente consegue melhorar os nossos cursos, consegue ver onde que precisa de alguma melhoria, alguma oportunidade de melhoria, algo que vocês estão gostando também, para a gente é, poder usar cada vez mais, né, esses recursos que a gente tem, mas a gente precisa das respostas de vocês. Então, aqui no chat tá o link do formulário. Depois vocês peguem aí o link, respondam rapidinho, tá? E não se esqueçam de participar, porque é importantíssimo a participação de vocês nessas pesquisas, tá bom? É com elas que a gente consegue melhorar os nossos cursos e oferecer o que a gente tem de melhor para vocês. Então, agora, dado o recado, eu vou passar a palavra para a Verena, para a professora Verena, que vai apresentar a nossa convidada de hoje, tá bom? Com você, Verena, obrigada. Obrigada, Nathalie. Bom, gente, boa noite. Estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas, alunos, ex-alunos, saudade dos ex-alunos, saudade dos alunos também, né? Que a gente está se encontrando aí ainda. Com muita alegria que hoje a gente começa mais uma rodada de bate-papo, então, durante essa semana inteira, né? A gente tem aí uma série de conversas, principalmente com profissionais do mercado que vem agregar cada vez mais a gente aí e fazer essa troca com a gente nesse momento que é tão importante para o nosso desenvolvimento profissional. Então, essa semana a gente está tendo uma Mackenzie Business Week e hoje temos a honra aqui, né, de ter a participação especial da Carolina Tosi. A Carolina, gente, tem um vasto currículo. Eu não vou me aprofundar muito, mas só vou apresentá-la, né, com algumas características um pouco mais básicas, porque ela vai contar da trajetória dela aqui hoje. A Carol hoje está como head de aquisições digitais no Itaú Unibanco. Ela tem uma longa trajetória de liderança, então, para a gente vai ser super importante para entender as perspectivas e as expectativas da liderança com esse plano de fundo, né, para a gente pensar e repensar as nossas próprias trajetórias profissionais e pensar em alguns caminhos de carreira que possam fazer sentido para a gente. Então, entender também aqui hoje o que o mercado está querendo, o que o mercado está pedindo. Então, a Carol veio aqui hoje, né, especialmente trazer essas contribuições para a gente, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui cheio de anotação, cheio de novas ideias, né, com a cabeça borbulhando aí de informações novas. E eu quero agradecer muito a presença da Carolina aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje, né? A gente entende a agenda corrida, mas que ainda bem que deu certo para a gente conseguir se encontrar e fazer essa troca que é tão importante. Então, Carol, o microfone está com você. Fique à vontade para iniciar. E só uma coisa, pessoal, a ideia é que, ao final da fala dela, a gente possa levantar para vocês, para trazer algumas perguntas, para que vocês tragam também, né, um pouco do ponto de vista de vocês, para a gente, de fato, trabalhar ali com uma perspectiva de troca. Essa é a nossa ideia. Combinadinho? Obrigada, Carol. O microfone está com você. Obrigada, Vê, obrigada pelo convite. É com muito prazer que eu estou aqui batendo papo com vocês. Eu adoro compartilhar um pouco dos meus aprendizados, né, de tudo que eu vivenciei até esse momento na minha carreira. Então, estou muito contente com o convite, assim, gosto muito de fazer essa troca, porque eu acho que por mais que a gente vá crescendo e vá chegando em outros lugares de posição de carreira, existe sempre um aprendizado muito rico entre também quem está começando e quem está percorrendo diferentes caminhos, né? Isso ajuda a gente, enquanto líder, também a ampliar o olhar, a ampliar o nosso repertório e a saber como é que as pessoas também estão pensando e vivenciando o mercado de trabalho, assim. Então, de fato, eu estou muito ansiosa por essa troca. Eu vou projetar. Eu fiz alguns slides, pessoal. Acho que deve ter alguém que deve estar em deslocamento, deve estar ouvindo, mas não se atentem muito a eles, porque eles são muito âncoras aqui e frames para a nossa conversa, porque vai ser muito mais
a nível da minha narração, então fiquem em paz também para vocês conseguirem acompanhar tranquilamente. Peguem o cafezinho de vocês, o lanche, para a gente fazer um bate-papo gostoso e bem à vontade, tá? Eu sempre falo isso com o meu time, quando a gente tem as nossas plenárias mensais também, vamos ficar à vontade, que é assim que a gente vai ter um momento gostoso juntos. Então, é uma honra para mim estar participando aqui do Mackenzie Business Week, né, onde vocês aí conversam com alguns profissionais do mercado e têm um contato de fora, e eu acho que nada mais valioso do que a gente ir ampliando o nosso repertório com diferentes insights das pessoas que vão passando aqui pela nossa carreira, pela nossa vida, pelos momentos de networking, de troca, tá? Então, eu estou aqui para trabalhar com vocês e trocar com vocês um pouco do que o que é uma carreira de sucesso, ou como é que a gente vai construindo essa trajetória que faça sentido com a gente. Acho que o sucesso também é muito relativo, né? Então, isso tem muito a ver com quem nós somos no mundo, os contextos que a gente tem permeando e com as nossas ambições e desejos, e o que a gente deveria considerar também quando a gente está, de fato, começando e galgando aqui novos espaços dentro do mercado, tá? Então, por que essa conversa vai importar tanto para vocês que estão aqui fazendo o EAD, estão estudando mais sobre negócios, mais sobre marketing, mais sobre RH, mais sobre business, mais sobre controladoria, finanças? Então, acho que tem e vale para todo mundo, tá, gente? Acho que independente aqui do campo profissional, focando um pouco aqui mais para a galera que está no mercado de trabalho corporativo, né? Então, em grandes indústrias, eventualmente em consultorias, em mercado financeiro de bancos, em pequenas empresas, empresas familiares. Acho que todas elas diferenciam mais na cultura, mas na hora de a gente buscar os talentos no mercado, a gente usa mais ou menos, acho que os mesmos pilares aqui de habilidades e competências. E isso é muito importante para vocês, porque a gente passa a vida correndo, né? E vocês que estão aqui estudando no EAD, conciliando o trabalho, conciliando toda uma gestão de vida, né? A gente, no fim do dia, faz um corre danado, né? De segunda a sexta, para, de fato, ir galgando novos espaços na vida, né? Novos espaços na carreira. E a carreira, ela é uma ferramenta para isso. Eu acho que o nosso trabalho profissional, ele é uma das ferramentas que a gente tem na nossa vida de satisfação, de sentimento de utilidade. Ela traz um sentimento de reconhecimento importante, né? E de estabilidade e de melhoria de vida. Então, eu acho que eu queria muito trazer essa nossa conversa para esse lugar, porque tudo parte da gente, né? Óbvio que a gente vai ter propulsores, a gente vai ter apoios maiores, menores, contextos mais difíceis, menos difíceis, mas no fim do dia, acho que é a nossa energia em crescer e chegar nesse lugar diferente que mais conta dentro, inclusive, da nossa carreira, tá? Ela é uma alavanca, de fato, de crescimento profissional, mas também de crescimento pessoal, porque a gente se descobre com outras potências, com outras habilidades, né? Se coloca em novos desafios, em contato com diferentes pessoas. Quando você muda de área, você vai ter novos desafios. Quando você muda de empresa, quando você muda de escopo de trabalho, quando você aceita, você de repente dá 2 passos para trás para conseguir entrar num cargo um pouco menor, mas trabalhar numa empresa que você entende que vai ter um pouco mais de segurança e estabilidade, ou um programa de desenvolvimento individual e de carreira melhor. Então, tudo isso toca muito a gente em primeira pessoa e, consequentemente, toca os resultados que a gente atinge com as decisões que a gente toma, tá? E aí eu vou contar um pouquinho de mim, que eu acho que é legal também vocês me conhecerem um pouco mais, entenderem como tudo isso também transformou a minha vida. Eu não sou de São Paulo, tá? Eu mudei para São Paulo em 2010. Eu sou do Espírito Santo, eu sou capixaba. E quando eu era mais nova, quando eu estava no ensino médio, eu falava assim: eu não vou fazer minha faculdade no Espírito Santo, porque eu sempre tive essa curiosidade nata e eu queria estudar em outros lugares. Então, eu sempre me desafiei. Isso na minha mãe não foi algo que minha mãe e meu pai necessariamente me ensinaram, né? Mas eu fui tendo contato com pessoas ao longo da minha juventude que eu fui ver, uma pessoa voltou dos Estados Unidos. Nossa, é possível para os Estados Unidos. Uma outra pessoa quer fazer faculdade fora. Nossa, é possível. Então, você vai descobrindo o que é possível, né? Com pessoas que estão ali perto, mas não tão perto assim, no meu caso. E você vai abrindo as possibilidades na sua mente. Acho que tudo começa com o que a gente entende que é possível a gente fazer. E aí, eu
morava no Espírito Santo e falei, nossa, não vou fazer faculdade aqui, porque se eu fizer faculdade em outra cidade, ou numa cidade muito maior, eu talvez vou conseguir conhecer outras coisas e expandir a minha visão. E aí eu queria muito fazer o quê? Fazer minha faculdade em São Paulo. E eu tinha vindo para São Paulo acho que umas 2 vezes, mas lá para o interior, porque meu pai tem família lá em Campinas. E eu já via também que tinha uma outra dinâmica de cultura, né, de estudo e tal. E eu falei, nossa, eu acho que eu vou estudar fora. Só que eu não passei na faculdade, porque eu tinha que prestar federal, meus pais não estavam dispostos a pagar nenhuma faculdade particular para mim, então eu fui lá e fiz cursinho e passei na Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que é uma cidade universitária, perto de Ouro Preto, não sei se vocês conhecem. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que legal, passei numa federal, né? Então já tem um currículo legal, só que era uma cidade desse tamanho. E as pessoas que compunham o campus eram pessoas que vinham de cidades menores que Viçosa. Viçosa tinha, sei lá, 60 mil habitantes. Eu fiquei um ano pensando, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transferir essa universidade. Eu queria muito mais. Só que eu também não consegui transferir a universidade. Aí vários aprendizados. Eu fui lá e falei, bom, já que eu não consigo transferir a universidade, o que eu vou aprender de melhor aqui? O que isso vai me ajudar no futuro? E não é que me ajudou. Porque daí, quando eu tive que. Eu dividi casa morei em República. Aí, morar em República, né? A gente tem sempre muito pouco dinheiro, tudo é muito contado, você fica muito austera com a gestão das suas despesas, com o que você pode pagar de R$ 5 uma garrafa de cerveja, versus o que você vai comer no RU, versus a festa que quanto vai custar, versus eu voltar para casa a cada 3 meses de ônibus, que custava R$ 70 na época, era muito caro. Então, acho que tinha toda uma dinâmica de vida, de muita autonomia, muita independência, tomada de decisão, negociação com as minhas. Eu lembro que eu usei esse case. Vocês entenderam onde as coisas chegam. Então, se conhecer é muito importante para a gente usar nosso repertório para frente. Quando eu saí da faculdade, eu fiz faculdade de Ciências Econômicas, de Economia, e eu fui fazer os trainees. Então, eu falei assim: olha, outra decisão nossa de vida, né, que a gente vai pensando. Igual vocês estão fazendo o curso do Mackenzie, um puta diploma legal, ganhando repertório e bagagem, para fazer o quê? Para entender quais outras portas vocês vão conseguir abrir com o repertório que vocês estão construindo aqui dentro, certo? Só que vocês sabem, qual é a empresa que que melhor paga para o segmento do RH? Ou qual é a melhor empresa que vai me gerar um carimbo melhor para o segmento de finanças? Se eu passar por essa vaga ou nesse escopo de analista, eu vou conseguir estar em contato com que tipo de liderança que vai me projetar. Então, esses elementos, eles estão no mundo. É como que a gente vai internalizando e pesquisando as informações e entendendo se isso esses pontos vão ser conectados na história. Eu vou conectar o meu para vocês agora. O que aconteceu comigo? Eu fiz faculdade em Viçosa, eu não consegui trabalhar porque lá era só carreira acadêmica, então eu fiz alguns estágios dentro da universidade. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou prestar todos os trainees possíveis e imaginários, porque eu sabia que trainee era uma porta de entrada valorizada para alguém que não tinha repertório profissional. Eu falei, olha, eu nunca trabalhei, então se alguém quiser saber quantos estágios eu fiz, aonde eu passei, que eu estava em desvantagem competitiva perante os recém-formados da GV, perante os recém-formados da Unicamp, eu sabia disso. Mas então eu vou treinar, eu vou tentar todos os processos de treino possível, porque tem um salário melhor, eles investem muito na pessoa, então o repertório do que eu já construí de carreira nos estágios vale menos, e o que vai valer mais é meu perfil enquanto pessoa de negociação, de relacionamento, de vontade de aprender, de capacidade de absorver novos conhecimentos. E isso, gente, deu muito certo. Eu ralei muito, foram, sei lá, uns 60 processos, todos os processos eu me inscrevi, eu gastei realmente muito tempo com isso, porque todo processo seletivo é um trabalho de estudo e aprofundamento relevante. Não adianta você entrar no processo sem minimamente estudar a empresa, a vaga, suas fortalezas, suas capacidades de agregar, quem são as pessoas que trabalham lá, qual que é a cultura, senão esse match que a gente vai falar daqui a pouco não vai funcionar. E aí, eu chegava nos processos e aí tinha sempre a etapa de apresentação pessoal, sempre. Aí sempre tinha um case, né, um PowerPoint, gente, eu lembro como fosse outro, isso foi em 2009, 2010, quando eu mudei para cá.
E eu falei assim, eu vou criar uma história diferente. Então, a minha apresentação pessoal, ele era sempre colocada como a Carolina em terceira pessoa. Isso já me diferenciava das outras pessoas que estavam passando pelas mesmas etapas. E aí, quando eu fui contar da minha trajetória na universidade, eu contei vários cases sobre como eu era boa em negociação, porque eu morei durante 8 meses numa casa que tinha 12 mulheres e um chuveiro só. Como é que eu consegui organizar as festas? Como é que eu consegui vender os ingressos das festas? Então, tudo isso mostra o que? Comportamento, postura, atitude. Então, eu não precisava mostrar que eu sabia tudo de finanças ou que eu tinha feito as melhores matérias de mercado financeiro na faculdade. Eu precisava mostrar o meu potencial para agregar para aquela vaga. E esse repertório, a minha vivência em Viçosa durante 4 anos me ajudou demais. Coisas que, se eu tivesse tido uma outra trajetória de vida, talvez eu não tivesse criado o mesmo grau de repertório, de desenvoltura, de segurança perante o desconhecido, de perguntas e curiosidades. Então, assim, tudo que é você é muito relevante para você agregando esses passos. Daí eu consegui entrar no trainee, aí eu fiquei 2 anos no trainee. Essa empresa passou a não fazer mais muito sentido para mim, porque era uma empresa de agronegócio, eu não me identificava com o business. Aí eu comecei a me ver muito reclamona, falei assim, nossa, mas tudo tem muito problema na empresa. Nossa, mas será que é a empresa ou será que sou eu? Aí, ao mesmo tempo que comecei a me perceber reclamona demais, reclamar não é muito feio, né? Mas assim, bem insatisfeita, e eu vi que não tinha nada excepcional acontecendo para me gerar uma satisfação tão grande. Então, era comigo em relação ao meu desafio, em relação ao meu trabalho, em relação à minha identificação com esse trabalho. E aí eu migrei, eu fui convidada para fazer um processo do Banco Itaú, e aí eu entrei no Itaú. E lá no Itaú, eu comecei numa área de risco de crédito, então era uma área muito interessante, porque meus pares todos eles eram engenheiros navais, aeronáuticos, físicos, químicos, aquela galera assim, super inteligentíssima, que rodava aquelas bases com 3 milhões de linhas, agora tem IA, né? Então é mais fácil, mas antigamente era o SAS. Acho que ainda é o SAS, na verdade, mas era o tempo de processamento grande, ficava 2 horas para rodar a base, para aí ter um erro na query, e aí dá tudo errado. Aí eu pensava assim, gente, mas os meus melhores amigos da faculdade não faziam engenharia naval, engenharia aeronáutica, física, matemática, estatística. Eu não dava com essa galera na faculdade. E eles eram ótimos, tá? E não era sobre eles, era sobre aonde eu me identificava, qual que era o ambiente que me gerava, assim, um friozinho na barriga gostoso, uma vontade de ir lá e trabalhar e fazer uma coisa diferente. Então, os sinais estão muito no mundo, galera. Vocês se percebem no ambiente, vocês se percebem no desafio, vocês se percebem na sua própria motivação, para você entender se tudo que você está fazendo e tudo que você está sendo estimulado está fazendo sentido com você ou não. Se não tá, beleza, não tá fazendo sentido agora, mas eu vou colher o quê quando eu terminar esse ciclo nessa área, ou nesse cargo, ou com essa empresa, né? Até eu mudar para a próxima. Então, tenham muito em mente que por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo hoje, né? Por que vocês estão trabalhando o que vocês estão trabalhando hoje? Por que vocês estão fazendo esse curso hoje? Por que vocês estão vendo essa palestra hoje? O que isso aqui vai trazer para vocês de impacto e relevância mais para frente? E aí eu saí dessa área. Eu falei, cara, eu acho que eu não. E aí eu olhava, tinha toda essa identificação com o ambiente que eu me dava super bem com as pessoas. Olha, eu não tinha um problema. Não tinha ninguém falando assim, olha, você tá indo mal. Eu fui promovida na área, me dava super bem com as pessoas. Eu sabia que as pessoas gostavam muito de mim, que eu era querida por várias delas. Eu sabia que eu tinha espaço de crescimento. Só que quando eu olhava, eu era uma analista, pleno. O meu gerente e a minha coordenadora, eu falei, cara, eu acho que eu não vou ser tão boa quanto ele, não, porque esse skill de amar ficar rodando base, gerando todos os números e ficar contando todos os gráficos, sair meia-noite porque você fechou todos os gráficos de um material, não me dá o tesão que eu gostaria, que me faz acordar e gastar 9 horas do meu dia aqui dentro. Eu sabia que eu era mais animada, que eu era mais inovadora, eu tinha mais criatividade do que exigia aquele escopo de trabalho. E aí eu comecei a conversar, aí eu mudei para um escopo um pouco mais uma visão projeto, mas eu falei, esse escopo aqui não é o core da área, se não é o core da área, eu não vou chegar mais longe que onde eu tô.
Então, assim, avaliar isso é muito importante. O que você faz é core da sua área? É core, assim, é central? Olha, para um banco, é central você saber de concessão de crédito. Se você está numa área de crédito que vai analisar perfil de risco de cliente, não adianta você fazer projetos para melhorar a modelagem de renda, porque essa é só uma variável que esse modelo vai beber. Você tem que entender do modelo todo e da visão de risco inteira. Então, se eu trabalho numa área adjacente, como é que eu vou virar uma líder de uma área core? Não vou, né? Assim, a probabilidade ela é muito menor. O que eu fiz? Li o cenário, conversei com um monte de gente, pedi um monte de opinião, refleti sobre como eu estava me sentindo e mudei de área. E aí essa transição foi muito relevante para minha carreira. Porque, de novo, eu fui para uma. Quando eu fiz a entrevista dessa área nova, eu falei, nossa, eu já era uma analista sênior, já há algum tempo sentada na cadeira, e era o coordenador e a gerente, eram os 2 níveis acima. E na conversa, eu senti que eu era eventualmente mais sênior que meu futuro chefe. Falei, nossa, eu acho que aqui eu vou me dar muito bem, porque o que eles estão trazendo, eu consigo aportar mais valor que isso, eu consigo fazer mais do que eles acham que é essencial ser feito. Eu falei, então é aqui que eu vou entrar, porque eu sabia que eu ia conseguir despender uma capacidade enorme naquele lugar. E dito e feito, eu cheguei lá, eles falaram assim: ah, você é uma analista sênior recém-chegada no escopo novo de financiamento de carro. Então, eu vou dar para você todos os projetos que tem a ver com inovação, que não tem a ver com o que já existe, porque como você não tem nenhum viés sobre o escopo atual, assim, porque muita gente também passa muito tempo em umas áreas, essa é outra dica de carreira que eu tô, gente, não passe mais que 3 anos numa mesma área, nem mais que 2 anos, eventualmente 2 anos, tá? Assim, um ciclo, um ano, segundo ciclo, segundo ano, é para vocês ganharem maior visibilidade, lutarem por um aumento de salário, por uma promoção, se a empresa estiver nessas condições, né, para galgar outros espaços, ou é novos desafios, ou um reconhecimento de salário, ou é uma mudança de cadeira para você ter outro tipo de reconhecimento, pode ser liderar um projeto, pode ser liderar um time de estagiários, né, pode ser assistente de alguma gerente para um projeto específico. Então, assim, vocês têm que entender, tem que ver um dos ciclos de carreiras de vocês, né, com base nos feedbacks que vocês vão recebendo e combinando com os líderes. E aí eu cheguei lá nessa. E eu recebi, então, todos os projetos novos que ninguém nunca tinha tocado. E isso trabalhou muito e foi um match enorme, assim, com a minha criatividade. Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de novos produtos, que depois agora virou Product Development, que tem toda agora a carreira de produtação digital, do Product Manager, do Product Owner. Eu trabalhei com tudo isso lá em 2014, onde não existiam essas carreiras bem denominadas, não existia o Marty Kagan, né, o Inspire, não sei quem que é da área da produção digital, que é a área que eu sou, que eu me amarro, mas assim, eu sou precedente a tudo que aconteceu nos últimos, sei lá, 8 anos de evolução da carreira de um produto digital, né, até com os adventos da startup, principalmente as fintechs, né? Então a gente sabe muito bem o que é um produto digital, que são os aplicativos que geram um serviço, resolvem um problema de cliente. Então, eu quis trazer para vocês para mostrar assim que eu fui sempre percebendo o meio, percebendo as minhas potencialidades e percebendo o que eu estava recebendo de retorno, tanto em termos de reconhecimento, espaço, desafio, quanto em termos também do que como as pessoas me veem. Você está sempre pegando esses feedbacks. E aí, essa área, de fato, é uma área que casou muito bem o meu talento, as minhas ambições e aquilo que esse escopo precisava. Então, eu continuei, fiquei lá os 4 anos, a gente saiu de um produto para 6 novos produtos para o cliente na prateleira. Eu consegui ganhar um patrocínio para o meu MBA pelo banco. Voltei, aí fui trabalhar, fiz uma mudança de carreira. Eu falei, bom, já trabalhei bastante com o mercado de automóveis e veículos de financiamento, né? Agora eu vou migrar de escopo dentro do banco. Por quê? Porque isso também amplia meu repertório. A gente quer colaboradores que eles saibam navegar em diferentes cenários, com diferentes contextos de mercado, com diferentes pares e parceiros. Então, você vai criando uma musculatura, um repertório maior, uma bagagem maior. Então, eu fui trabalhar com cartão de crédito, eu fui gerenciar e liderar todo o aplicativo do Itaú Card, quem tem cartão Itaú Card. Provavelmente você já foi migrado pro Super App, que é o app do Itaú, tá? Então a gente também está num outro momento de transformação, né? E de estratégia da visão cliente, estratégia da visão canal do banco. Então,
você vai usando, você vai entendendo assim, o quanto que essa empresa, caso não dê certo nessa área ou queira galgar novos espaços, ela vai conseguir me colocar em outros repertórios e me expor a novas habilidades, né? Acho que as empresas menores talvez tenham uma capacidade mais verticalizada, talvez, e menos horizontal. Então, tudo isso vai ser fator de decisão para você entender a sua empregabilidade, né? O que você vai construindo de repertório na sua trajetória e trabalhando a sua empregabilidade nos diferentes cenários. E daí, e tudo isso, gente, quando eu falo de carreira executiva, né? Ah, Carol, como você faz para chegar lá? Eu acho que uma pessoa que vai exercer uma carreira executiva, ela passa por um estágio de liderança muito importante. E a liderança, gente, ela não começa só quando alguém te dá um time para você liderar. Porque quando eu era trainee, eu liderava estagiário. Então, só que não era formalizado até, mas não era nada assim, ai, você é líder. Ninguém te conta que você é um líder. Você trabalha por influência. Se você trabalha por influência, se você consegue movimentar um grupo de pessoas que pode ser da sua mesma hierarquia, para o mesmo objetivo, se você consegue identificar os blocos que você tem que eliminar, as barreiras, pedir ajuda, se você não tem alçada de decisão, mas você sabe quem tem, você pede ajuda, você coloca ela no contexto, tudo isso é skill de liderança, né? E aí você vai rumando aquele grupo em prol do objetivo estratégico que a sua área, que o seu gestor e que a sua empresa definiu. Então, é muito menos sobre as pessoas legitimarem alguma coisa e colocar no papel, e muito mais a sua postura de como que você vai agir, né? Então, esses vão sendo passos que eu sempre fui dando com consistência e conectando os pontos. Cada decisão de carreira, ela está sendo adicional ao meu repertório, está me fazendo uma pessoa mais ampla, com uma visão mais consolidada, mais forte. Ah, eu comecei com risco de crédito, depois eu fui para a área de produtação. Aí, depois da área de produtação, fui para a área do digital, de cartões, com outro negócio. Depois do digital, eu fui recriar toda a estratégia de produtos, dados e CRM e UX de um business inteiro, que era ser CPO de carros. Aí de lá eu fui trabalhar com aquisição digital, que agora é o que a gente chama de engajamento e vendas, assim, que é trabalhar todo o growth, que é a escalabilidade de vendas dentro do digital, ó, vendas que tem com produtação, que tem com desenvolvimento de produto, que tem com risco. Então, isso é super relevante para você ir sempre conectando essa história e faz um teste, assim. Se eu fosse contar a minha trajetória em 3 minutos, como é que eu contaria ela? Se eu for me apresentar para alguém para contar quem eu sou, como é que eu vou colocando isso em bullet points? Eu sempre organizo isso, gente. Sei lá, eu tenho uma entrevista, um papo com o meu diretor, eu quero me apresentar para o vice-presidente do banco. Eu vou organizar, eu vou desenhar, eu vou escrever. O pensamento organizado, ele ajuda a dar muita segurança para a gente na hora da gente se expor. E isso é muito relevante. Tudo que eu disse resume nessa frase, assim, que o diploma, ele é importante, ele vai te dar uma bagagem técnica relevante, que vai ser a primeira, tá? Ela é a primeira. Acho que a gente sabe, a gente está no mundo de muita informação, de muito acesso. Então, pensem que... E aí eu falo isso bastante também com o meu time. Eu já lidero já 54 pessoas nessa minha nova posição, onde eu atendo mais de 45 produtos na visão digital dentro do banco, assim. Então, as complexidades, elas se adicionam, e os desafios também, eles vão mudando de lugar. Então, assim, pensa no diploma de vocês, e aí como primeiro step, e aí como que você vai sempre, ao longo da sua jornada, e obviamente, né, a gente tem que trabalhar, e a gente tem que cuidar de filho, a gente tem que cuidar de casa, a gente tem que tomar decisões, a gente é influenciado pelo que acontece na nossa família, né, família estendida, família núcleo familiar, então, assim, ser adulto exige, é complexo para todo mundo, assim, então, independente do grau hierárquico que você ocupa numa empresa, independente de muita coisa, acho que todo mundo tem as mesmas 24 horas, é difícil fazer priorização, mas é importante a gente saber o que para aquela semana, ou para aquele mês, ou para aquele ano, eu não posso deixar de fazer para avançar rumo às minhas ambições, né? Qual é a sua ambição hoje? A gente sabe qual é o nosso objetivo, qual que é o meu próximo passo, onde eu quero chegar. E aí o diploma aqui do que vocês estão construindo é importantíssimo, ele vai ser a primeira base sólida da pirâmide, mas você sempre, para você ser um profissional atualizado, um profissional
de repertório, você vai estar sempre consumindo outros tipos de conteúdo e relacionado ou não com o que você faz diretamente do seu escopo, para que você vá sempre adicionando repertório técnico na sua bagagem. Isso é constante, assim. Eles falam assim, todo mundo, vocês já ouviram pessoas falar assim, estudar é muito importante, estudar é muito importante. Não é que estudar que é importante, é aprender que é importante. O que que eu estou aprendendo? O que que eu sei hoje que eu não sabia 2 meses atrás? O que que eu estou aprendendo na semana que vem, de acordo com o que eu priorizei na minha agenda, na minha semana, e priorizar na sua agenda pode, às vezes, nem ser um curso de IA, eu me cadastrei em 3, eu consigo fazer uma aula só, mas eu vou terminar os meus. Para você ficar mais expert naquilo que vai te ajudar na sua carreira. Mas também é você entender assim, cara, qual é o projeto ou qual é a atividade do meu trabalho atual que se eu gastasse mais tempo, com mais profundidade, eu teria um melhor entendimento e eu faria muito melhor tanto o meu trabalho quanto venderia melhor o meu trabalho. As pessoas eles iam enxergar em mim um lugar de referência sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que essa é uma camada básica, né, dos skills técnicos e de como a gente está em aprendizado constante. E aí tem a segunda camada que eu falei muito com os exemplos no slide anterior, agora, sobre atitude, postura e visão de futuro. Se a gente não se entende, e se a gente não entende que quem nós somos na PF, para ficar mais fácil, no pessoal, é o que reverbera também no profissional, a gente não vai conseguir construir esse caminho para conseguir adequar não é adequar, mas conseguir integrar as nossas fortalezas e ficar aware ou consciente, né, de como eu estou me posicionando, se eu estou de fato trazendo ideias novas, se eu estou sendo uma pessoa que está facilitando a convivência da equipe, se eu sou uma pessoa que estou ajudando e sou uma pessoa que eu somo, né? Ou eu não estou somando naquele grupo. A minha postura é uma postura que ela reflete uma imagem de uma pessoa séria, que é diferente de eu estou facilitando o ambiente. Então, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa que é sempre animada, mas nem todo mundo é. Tem uma pessoa, eu tenho várias amigas, pares que são um pouco mais tímidas, que são um pouco mais quietas, mas que também facilitam o produto. Então, não tem a ver se você é extrovertido ou se você é tímido, porque você não quer ser o comediante do andar. O que você quer ser é que as pessoas, elas de fato se sintam à vontade para ser elas mesmas, e aí sim você vai conseguir extrair o melhor de cada um para fazer as atividades andarem ou para fazer com que a área seja uma área legal de trabalhar, ou para fazer com que o seu chefe tenha mais segurança em você, e que você vai conseguir tanto dar conta quanto lidar com as adversidades que a gente tem entre pares e parceiros. Então, quem nós somos e o reconhecimento que a gente tem, como a gente se mostra para o mundo, é tão relevante quanto o que a gente conhece, que vai ajudar a executar bem aquela função naquele escopo. E, adicionalmente, como eu vejo o futuro e prever o futuro, tem um. Esqueci de pegar. Mas tem aquele mundo VUCA, né? Que já mudou até os acrônimos, né? Que é que é. É o Ai, Bunny. gente. É o Bunny Hã? agora. É o Bunny agora. Eu tinha esquecido desse. E aí, então assim, você não está prevendo, as coisas estão mudando com muita constância. A gente hoje não pergunta mais para um candidato a uma vaga nossa, assim, quem você quer ser daqui a 5 anos? Porque daqui a 5 anos, assim, o mundo se transformou numa velocidade ridícula. Mas você sabe, você cria uma consistência de visão. Se eu fosse trabalhar lá com a Carol e ela fala de vendas digitais, cara, o que que tem a ver com vendas digitais que mostra que é o futuro? Eu vou fazer um benchmarking, eu vou olhar para os concorrentes, sei lá, do Itaú, dentro da área, sei lá, de cartão de crédito, vou ver como é que as pessoas estão fazendo hoje e o que que tem evoluído de tecnologia para que eu consiga expandir isso, né? Então, as pessoas estão internalizando muito a IA para ter uma jornada conversacional com o cliente. Eu vou entender um pouco disso daqui para colocar no meu repertório e aprender mais disso daqui, para que uma vez que eu consiga ser aprovado na vaga, eu vou lá e, de fato, uso o que eu estou estudando a favor de mim no meu trabalho no dia a dia. Então, isso que a gente chama de visão de futuro. Como que eu vou agregar dali, no momento zero que você foi aprovado, que você foi entrevistado, porque você foi entrevistado para ganhar aquela vaga.
até você chegar. Então, assim, do momento zero que você foi entrevistado, você já sabe como você poderia aportar, pelo menos inicialmente, algumas provocações, ou alguns posicionamentos, ou algumas propostas de como as coisas poderiam andar e casar com os aprendizados que você vai ter no início da sua carreira dentro dessa área. Então, dito isso, gente, eu tô aqui monólogo aqui, né? Então, ô Vê, você me fala, tá? Se precisa acelerar, se não precisa, para Não, tá poder. tranquilo. Pode continuar. Estamos aí dentro do nosso. Tá bom. Então, assim, o que eu queria tentar ajudar vocês nesse bate-papo para fazer o match perfeito entre você e o mercado. Supondo que vocês já definiram, vamos lá, muito bem sua ambição. Cara, qual que vai ser meu próximo passo? O que eu já fiz até aqui? O que eu quero, como que eu quero que o mercado me veja? Aonde eu quero estar daqui no final do ano que vem? Ou como eu quero fechar esse ano? É na mesma empresa? É no mesmo cargo? É com o mesmo salário? Então, assim, tem várias, cada um vai estar no momento de vida também e de carreira, que as coisas são integradas, né, gente? Não existe esse equilíbrio pessoal e profissional, existe uma pessoa só que vive o todo. Tá? Então, existe uma pessoa que ela é inteira e ela tem uma vida integrada, porque o que acontece na sua vida familiar vai impactar eventualmente sua disponibilidade no dia da sua aula, no dia do seu trabalho, assim. E eu acho que depois da pandemia, eu acho que essa fronteira ela ficou muito nebulosa, né? E ela quase não existe mais. Ainda mais que agora a gente também tem trabalhos híbridos, então, eventualmente, quando você tem algum contratempo que você não vai conseguir presencial, mesmo que a demanda seja 100% presencial, eu vejo muitas empresas que ainda flexibilizam o híbrido ou saem um pouco mais cedo, acompanhar de casa, terminar de casa o trabalho, porque a gente viu que funciona, né? Acho que tem um downside, sim, de cultura, isso é outro papo, mas as tarefas elas vão continuar acontecendo, a gente vai continuar entregando o que a gente precisa entregar naquilo que a gente acordou e combinou nos nossos projetos. Então, vamos tentar entender. Eu queria fazer essa conversa com vocês para mostrar como que a gente faz esse match perfeito, o que a gente deveria considerar na hora que a gente está, de fato, tentando casar as minhas demandas ou as minhas ambições com as demandas e as necessidades do mercado. E aí, gente, começa sempre. Eu vou ser sempre insistente nisso, porque ninguém me ensinou, ou ninguém me. Eu não, assim, eu não tive um mentor ao longo da minha carreira inteira que me falasse os caminhos onde eu tinha que perseguir. Também não tive ninguém falando assim: olha, faz isso, faz aquilo, toma essa decisão, vai ser melhor para você. É difícil a gente conseguir ter esse tipo de guidance, né, de guia, até porque eu acho que ninguém é melhor que nós mesmos para saber aquilo que a gente pode agregar e o que realmente é importante para nós. Então, quando você for fazer a sua autoavaliação sobre uma vaga que você viu, ou sobre uma ambição que você tem de aumentar o seu salário, ou sobre uma ambição que você tem de conversar com alguém, sei lá, eu vou conversar com a Carol, conheci ela hoje e eu queria muito trocar uma ideia com ela sobre carreira, sobre desenvolvimento de carreira, sobre meus próximos passos, sobre. A gente vai lá e faz uma sessão de mentoring, por exemplo. O que você vai trazer, né? O que você vai colocar na mesa? Como é que você vai a gente chama muito de se vender, mas é muito para mim é se posicionar como alguém de valor. Então, a primeira coisa que você tem que analisar, escrever e ter muito claro na sua mente é o seu repertório. Lembra do que eu falei sobre morar em República me ajudou com cenas e desenvolvimento de skill que eu não consegui criar através de um mecanismo formal de trabalho, né, dentro de uma empresa, mas que eu criei em outros ambientes. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Durante 4 anos, eu também empreendi fora do horário de trabalho. Então, eu não fundei uma empresa, mas eu fundei uma consultoria que tem até hoje o Instagram, mas eu não posto nada desde 2017. Assim, nossa, faz tanto tempo, né? A vida passa muito rápido. Mas eu tenho um talento, que é aliado ao meu conhecimento de economia, porque sou formada em finanças, fiz um curso de finanças também em Harvard, que também ninguém me contou que eu podia chegar lá e eu consegui chegar lá. E depois fui fazer MBA no INSEAD na França. Então, eu sempre geri muito bem o meu dinheiro e eu sempre tomei muitas boas decisões, eu sempre economizei, eu sempre
avaliei o meu supérfluo, com o que era essencial, com quanto eu tinha que poupar, mesmo tendo que ganhar quase nada de dinheiro na faculdade e ter que pagar as contas durante esse tempo. Para mim, R$ 5 era juntar dinheiro. Então, qualquer dinheiro que entrava no meu cofre, na minha poupança, era dinheiro importante. Porque é isso, gente. É muito sobre o hábito e a sistemática do que sobre o quanto você vai, de fato, juntar no final. Porque se eu for desistir, mas se eu for juntar 5, 10, aí eu faço que, o 10 eu pago 5 RUs. Cara, é pouco, porque, sei lá, eu queria comprar um tênis, mas uma hora eu vou comprar o tênis, vai demorar 3 meses, mas, né, enfim. Então qual que era? Então, para conta para cima. Aí meu repertório, eu tive esse repertório da faculdade. Aí eu tive o repertório também dessa construção de carreira, porque era um talento, eu vou falar tudo isso aqui, ó. Repertório, ferramentas, talento, ambição. Eu tinha um talento, eu tinha um repertório de experiência, aí eu tinha um repertório também formal técnico, e aí tinha uma demanda de necessidade, que é o mercado, que eram os meus amigos, que falavam assim, Carol, você gera muito bem seu dinheiro, me ensina. Aí eu tentava ensinar, mandava as planilhas, aí ninguém conseguia executar. Falei, bom, então sabe o que eu vou fazer? Eles, então eu vou te pagar, você vem aqui em casa e a gente faz tipo uma mentoria de gestão financeira. E aí eu peguei, abracei essa ideia e falei, cara, eu posso construir uma metodologia de consultoria aqui. Aí eu construí a metodologia de consultoria e apliquei essa metodologia, ganhei dinheiro com isso, trabalhava via Skype depois do meu horário do banco, porque aquilo me satisfazia muito. Então, essa autoconsciência, ela é muito importante para você entender como que você dá esse fit. E deu tanto certo que aí foi virando boca a boca e eu consegui ter no final 7 clientes. Eu não conseguia tempo, na verdade, para gerenciar eles. Porque eu tinha um emprego full time, eu atendia eles de 7 às 8 da noite, só que eu tinha que construir toda a visão por trás da gestão financeira deles. Então, analisar o quanto eles estavam gastando, como é que eram os meios de pagamento que eles tinham, quanto eles ganhavam, como é que era o imposto de renda. Então, me consumiu um tempo também de preparação e elaboração e análise muito importante. E esse repertório também eu conto nas minhas conversas, porque isso mostra que eu sou o quê? Que eu sou uma pessoa interessada, que eu sou uma pessoa que sabe empreender, que sabe avaliar oportunidades, que sabe onde moram suas fortalezas, né? Eu desisti depois, é outra história, a gente pode contar isso no outro bate-papo. Mas tudo isso fala sobre mim. Então, como que eu vou contar esse meu repertório para o mercado, que conversa com essa posição, ou conversa com o description da vaga? Quais são as ferramentas técnicas, aí uma parte mais técnica, que eu já fiz, que mostra a minha capacidade técnica de executar bem essa atividade? Que mostra que eu sou um bom cara para fazer o planejamento comercial e montar quais as metas comerciais que o time comercial tem que ir lá na rua vender. Que mostra que eu sei toda a parte, vou ser uma ótima analista aqui de tesouraria, eu vou ser uma ótima pessoa de contas a pagar e contas a receber. E aí tem a parte da contabilidade, mas tem a parte da organização, tem a parte de você ser uma pessoa que olha muito no detalhe, porque você pegar vários números de vários centros de custos diferentes para fazer conciliação. Então, como que você mostra as ferramentas técnicas e mostra seus repertórios, suas capacidades de executar? E aí, gente, tem a discussão de talento. No que você é bom? O que você faz sem esforço nenhum, sem esperar nenhum reconhecimento? A pessoa fala assim, caraca, você é muito boa nisso, né? As pessoas sempre vão te dar feedback sobre quem é você na percepção deles. O que você ouve? Se você for lá conversar com sua mãe, com seu irmão, alguém da sua família muito próximo, algum professor seu e 3 colegas de trabalho, o que eles vão dizer sobre você? Me conta minhas principais fortalezas. Onde você acha que eu me destaco? Primeiro que eu acho que é legal, porque eu acho que é importante a gente se reafirmar é, e entender que a gente não está sempre devendo, porque eu acho que o mundo corporativo traz um senso de insuficiência, né? Porque o orçamento sempre cresce, a meta sempre aumenta, e isso é para todo mundo. Só que a gente não pode deixar que isso defina que nós somos insuficientes. Eu acho que existe uma diferença entre o que eu preciso fazer para ser um profissional melhor e galgar minhas ambições, e também aonde eu vou ancorar as minhas fortalezas para ter a minha segurança de que eu vou continuar nessa direção. É aquilo, né? Vocês já viram falar, todo mundo tem que sair da zona do conforto, porque na zona de desconforto todo mundo cresce. Cara, isso é muito verdade. Se você for exposto
as mesmas pessoas, as mesmas atividades, ao que sempre já foi feito, qual que vai ser a sua capacidade de você responder diferente a esse estímulo? Nenhum, né? Então, a gente sai da zona do conforto para receber estímulos diferentes e conseguir desenvolver respostas diferentes a esses estímulos. Só que eu volto para a minha zona de conforto para integrar esses estímulos novos aos já existentes. E aí sim eu saio uma pessoa melhor. Aí assim eu evoluo e eu cresço. Né? Então, isso tudo tem a ver com você, então, reconhecer esses talentos e você integrando isso, quando você volta para a zona de conforto, você se reintegra, aí você, fiquei mais forte hoje. Aí eu vou lá para minha zona de desconforto, recebo aquele monte de estímulos diferente, vou respondendo, vou entendendo e vou reintegrando. Parece fluff isso, tá? Mas quanto mais você cresce na sua carreira, mais você tem que voltar para si, para você, de fato, ter uma avaliação genuína sobre o que você está, de fato, conquistando, evoluindo, levando de resultado para a empresa, porque isso é relevantíssimo, e também trabalhando aqui suas fortalezas para que elas sempre apareçam. Gaste tempo sabendo onde mora o seu talento. Não deixe isso para trás, não deixe isso para depois. E use isso a seu favor. E por fim, tem sua ambição. As empresas, quando elas forem te contratar, elas querem saber. Elas não vão perguntar onde você quer estar daqui a 5 anos, mas é que elas saber se a sua ambição vai convergir com a ambição dela. Né? Então, assim, você quer estar num cargo maior, beleza, mas aí você quer estar trabalhando com o quê? Fazendo o quê? Eu quero estar fazendo a diferença no mundo. Que legal, você vai fazer diferença no mundo vendendo cartão de crédito, você vai fazer diferença no mundo trabalhando numa startup de plano de saúde que dá mais acesso para as pessoas de menor renda. Então, assim, isso está casado com a cultura e com a visão da empresa, né? Eu quero. Carol, eu queria. Na verdade, eu estou aqui fazendo essa entrevista com você, porque eu quero trabalhar com digital, mas o meu sonho mesmo é viajar pelo Brasil numa carreira que me permite mobilidade. Nossa, então não vai ser aqui que você vai realizar isso. Então, o próximo passo não vai acontecer aqui. Então, a sua ambição de carreira, ela tem que estar muito bem casada com aquilo que a empresa pode te oferecer no médio e longo prazo e aquilo que a empresa também quer conquistar no médio e longo prazo. Não sei se isso ficou claro, mas isso é super relevante, porque é dali que vem as demandas. Então, esse lado de cá do slide o que a gente, enquanto recrutador, né, numa posição de recrutador, vai avaliar. Eu vou avaliar esse indivíduo, e aí casa com o seu repertório, para entender tudo que você viveu e que você construiu e que você acredita e que você tem de valores. Por exemplo, no Itaú, a gente tem um valor de ética relevantíssimo, um senso de trabalho em equipe também fora do comum. Então, todas as decisões são colegiadas. Se eu converso com uma pessoa que eu não consigo identificar que ele vai conseguir se integrar no ambiente, na cultura, vai ser difícil eu conseguir contratar. Porque o Itaú, por exemplo, é uma empresa de uma cultura fortíssima. E os seus valores, seus pilares, eles são altamente alinhados e não tem dúvidas em nenhuma das direções e todas as decisões, desde o Milton, que é o nosso presidente, até os nossos analistas enfim, todos os colaboradores volantes, eles perpassam pelos mesmos valores e pelos mesmos pilares de cultura. Então, eu vou avaliar se o seu repertório, os seus pilares de sustentação enquanto indivíduo, eles vão convergir com a nossa cultura? As suas habilidades, que também falam de repertório, falam de ferramenta e também falam do seu talento, elas vão convergir para que eu consiga chegar nas metas e nas ambições que eu tenho para o meu time. Eu estou com uma vaga de um analista júnior para conseguir fazer as minhas comunicações e campanhas digitais. Esse cara, essa pessoa essa mulher ou esse homem, ele vai conseguir trazer novas ideias, ele vai conseguir aportar valor com as ferramentas que a gente usa no dia a dia, com a discussão de análise, pensamento sistêmico, senso crítico, né? O que essa pessoa vai agregar e vai compor dentro desse time? Porque quando a gente contrata, a gente analisa uma pessoa, a gente analisa o que ela vai contribuir individualmente, tanto de comportamento, quanto de valores e quanto de técnico, porque ela tem que se virar sozinha, né? Dependendo se é um pleno, se é um sênior, você vai ter uma gradação de apoio, mas você, um analista sênior, você espera que você tenha um grau de autonomia de execução das suas tarefas, das análises do que você tem que analisar, porque não é sobre. A gente também vem de uma cultura brasileira que é muito a cultura do utilitarismo.
guardem para vocês isso. A gente quer sentir útil. Então, se meu chefe pediu para eu, cara, monta uma planilha para mim, para eu conseguir ter todos os números de vendas do último mês. Você vai montar a planilha. Mas você vai destacar nessa planilha, assim, o que que é verde, que superou a meta, o que que é vermelho, que caiu, que não bateu a meta, quais são os produtos que estão com problema, da onde podem estar vindo esses problemas de vendas. Você vai trazer esse adicional ou você vai só executar a planilha e deixar ele feliz? Porque a gente se sente útil executando a tarefa. E aí é o lado mais fácil do cérebro, que eu não lembro se é o esquerdo ou o direito. Mas na hora que eu vou acionar o outro lado do cérebro, que precisa, assim, parar para pensar, e aí é um trabalho... As análises, elas não são simples, né? Não é um trabalho intuitivo que você faz. Aliás, ele vira intuitivo quando você faz bastante. Então, cada vez que você vai analisando mais, você vai criando repertório e vai já sabendo assim, eu vou começar por esses números aqui ou por essas aberturas aqui que eu vou... A pessoa de contabilidade aqui deve ser craque em fazer isso. Então, ele vai saber, você vai criando repertório, sabe como bater o olho e ver onde o número movimenta diferente. Mas, por exemplo, a gente está... Eu tenho uma análise de cliente, não só uma análise de número, eu tenho que fazer uma análise da visão cliente. Então eu vou subir uma campanha para falar de vendas de cartões para esse cliente. Mas esse cliente já tem cartão? Esse cliente não tem cartão? Esse cliente é um cliente que vê mais valor numa proposta de valor de pontos ou uma proposta de valor de cashback? Esse cliente está mais conectado com a concorrência ou mais conectado comigo? Então, como é que você vai fazendo perguntas para entender se o que você está entregando, de fato, vai além do que te pediram? Porque isso dá para fazer em tudo, gente. Desde, sei lá, limpar a sua casa, até resolver uma demanda do seu chefe, até atender um pedido do seu marido, até, entendeu? Acho que o ir além não é ser extraordinário. Extraordinário é todo dia um pouquinho, tá? Mas o ir além é você não esperar que o outro peça para você saber de uma coisa que você mesmo pode identificar, pensando um pouquinho mais, fazendo novas perguntas, né? Então, como é que... E aí, isso ajuda nessa construção. Então, como é que eu pego as minhas habilidades e mostro que eu consigo construir essa visão, ajudar nessas entregas, ajudar a área a crescer, ajudar a entrega a andar, ajudar o escopo a avançar e ajudar eventualmente o meu líder também a confiar em mim no meu trabalho para que ele possa gastar o tempo dele não validando se está certo ou está errado, mas abrindo o seu caminho para outros desafios e mostrando o seu trabalho para as outras pessoas. Porque a gente reverbera o trabalho do nosso time, né? A gente é um porta-voz de mostrar o talento do nosso time, de tirar as barreiras do meio do caminho para que vocês consigam trabalhar cada vez melhor e desenvolver o trabalho de vocês. Então, tá ficando claro essa visão do indivíduo, das habilidades, pensamento sistêmico, do senso crítico, né? De como que eu levo uma proposta, como eu falo além, de como eu não penso só e atender o que me pedem, Pensa assim, seu chefe, ele não tem tempo de pensar, eventualmente, ele não vai ter tempo de pensar em todos os aspectos do que ele está te pedindo. Cara, eu estou te pedindo uma planilha, mas eu queria, na verdade, era pedir só o que você concluiu dela. Só que eu não consegui pedir isso porque eu estou aqui atarefado cuidando de várias outras coisas. Quando você se antecipa seu chefe e você consegue dar umas bolas dentro, você está indo no caminho muito certo. Ai, Carol, mas meu chefe, ele vai achar que eu sou concorrente dele. Cara, ele não vai, você vai estar jogando junto. O seu líder, ele quer o time dele jogando junto com ele vai querer formar pessoas melhor que eles, para que ele possa ser melhor também. Ele não pode ficar o tempo inteiro puxando o time, ele tem que jogar em parceria com o time para que todo mundo cresça. Então, essa é uma lógica muito saudável de construção, tanto de relação quanto construção de desenvolvimento de carreira na visão de liderança e liderado, tá? E aí, quando eu falo de ambiente, é um pouco do que eu falei das equipes. Então, quando a gente analisa um perfil de candidato, a gente vai entender como é que ele vai se casar no ambiente, tanto nas equipes internas quanto nas equipes externas. Porque a gente quer facilitadores, né? A gente quer pessoas que consigam agregar e facilitar o ambiente que a gente está trabalhando. Porque senão adiciona dor de cabeça, aí adiciona distração, aí você vai gastar seu tempo para resolver conflitos. Eles sempre vão existir os conflitos, mas que o conflito seja focado na divergência da visão sobre o que deveria ser feito para onde o projeto deveria arrumar, e não nos conflitos interpessoais ou diferença de atitude ou coisas mais voltadas para comportamento.
tá? Eventualmente vai acontecer, mas eles devem ser muito menores do que um conflito muito saudável, que é um conflito de debate. O que eu deveria debater para a gente conseguir avançar na visão do negócio e das entregas dos projetos e das iniciativas que a gente está trabalhando. E aí, por fim, esse potencial que eu falei para vocês, o quanto que eu vou alinhar as minhas ambições de médio e longo prazo, a minha capacidade de crescer nessa carreira em médio e longo prazo, e isso vai fazer com que a empresa, no caso, os recrutadores, tenham vontade de investir em você no médio e longo prazo. Porque na hora que a gente contrata uma pessoa, a gente é responsável por ela, no sentido de ele vai entrar para dentro do meu quadro e como eu quero desenvolver meu time, o plano de desenvolvimento de carreira dela é feito em conjunto. Aí a gente vai também aportar possíveis curso, mentoria, como é que eu vou gastar um tempo da liderança para desenvolver essa pessoa. Então, isso é um investimento relevante. Então, a gente vai sempre fazer isso olhando o quanto que eu vou evoluir, investir no tempo, né? Essa pessoa vai dar um retorno, e o retorno não é só para a empresa, é para ela mesma, porque ela precisa estar bem, feliz, para criar esse ciclo virtuoso aqui de relação e de parceria na construção tanto da carreira quanto na entrega dos resultados do negócio. Tá? Então, são dimensões que as pessoas falam menos, mas eu queria trazer umas dimensões um pouco mais subjetivas, porque elas são relevantes na hora de você se apresentar para o mercado e no que o mercado também está buscando de vocês na hora das entrevistas, tá? E aí, por fim, eu vou deixar uma dica bem tangível e estratégica para vocês quando vocês pensarem na sua carreira, para vocês fazerem esse exercício em casa, tá? Que é o seguinte, a gente chama de um tripé que eu chamo de tripé de crescimento na carreira. Para a gente estar, e não é fácil, mas ele também não é impossível, porque ele é simples. A gente fala aqui, eu tenho três pilares que eu tenho que garantir que eles estão andando mais ou menos no mesmo ritmo. Um é o pilar da execução. O pilar da execução é você fazendo muito bem feito, você faz as coisas com disciplina, você faz as coisas com acabativa, você começa e termina, e aí você termina trazendo adicional, que eu falei, né? Adicionando valor. Então, assim, cara, você me pediu X, mas eu fiz X mais E mais W. Esse é um caminho bom? Estou no caminho bom? E você faz com constância. Então, assim, o que você está executando? O que você está, de fato, fazendo no seu dia a dia? Ele é útil, ele está gerando algum tipo de resultado, né? Então, tudo que você está executando, no que te pedem das suas tarefas, atividades diárias, deveriam estar linkadas a um resultado. Esse resultado, ele é uma entrega de valor, você está resolvendo problemas reais que vai ajudar a empresa, sei lá, a ter um processo mais ágil, vai diminuir SLA, vai ajudar a gente a vender mais, vai ajudar a gente gastar menos tempo debatendo. Então, o que demorava 7 dias para tomar uma definição, hoje demora um dia só, porque a gente criou um processo, a gente criou um critério de prioridade. Cara, todo mundo sabendo quais são as premissas, os critérios, eu consigo entender com muito mais agilidade as prioridades. Então, eu consigo avançar mais rápido. Então, o que isso está gerando de diferente? A gente chama isso muito de outcome na produção digital, que gera valor. Né? E gerar valor, gente, é tudo que eu consigo mensurar ou de redução ou de expansão. Olha, eu consegui criar esses critérios de prioridade, então eu consegui diminuir em 4 dias aqui meu planejamento, eu faço ele um dia só, e com isso também eu consegui encaixar mais tarefas numa sprint. Sprint a gente chama ciclo de entrega, né? Então, nessa sprint eu consegui planejar agora 40 ao invés de planejar 25 e com muito mais agilidade, então o ciclo de trabalho meu reduziu. Então, sempre tenta colocar uma métrica, um dado, um número, frente a tudo que você está executando. E aí você está entendendo se você está. E aí é um trabalho só seu, tá, gente? Aí depois você valida, pega esse tripé, monta num PPT, ou desenha num papel mesmo, e mostra pro seu líder e fala assim, cara, eu tô querendo trabalhar com esse frame aqui. E aí eu tô entendendo o que eu tô executando, eu tô vendo que é esse resultado, tô achando pouco, tô achando muito, tô achando meio tático, isso aqui vai me tá agregando valor para a empresa, ou para a área, ou para você, não tá? E aí o último é o que quase ninguém faz, que é o da visibilidade. O da visibilidade você vai dar visibilidade para todo mundo
do seu resultado, do que você executou. Então, você vai mandar um report por e-mail, você vai montar um desenho bonitinho, assim, vai contar. Status report, sei lá, do projeto X, ou contas a pagar. Você vai mostrar por e-mail, SLA do contas a pagar, tivemos redução esse mês de tanto. Ou você vai numa reunião, você vai levar os seus resultados. Ou você vai marcar uma agenda, tem uma agenda da gerência inteira, vão todos os analistas ou todos os assistentes, e aí a gente vai com o meu gerente. Eu quero um horário aqui que eu vou mostrar tudo que eu fiz, o resultado que eu cheguei. Então, as pessoas precisam saber o que vocês estão fazendo. Como é que eu conto isso? Dentro do Itaú, a gente é uma empresa gigante, né? É muita área, tudo muito colegiado. Então, o que a gente quer formalizar e dar visibilidade, a gente monta um e-mail super bonito, caprichado, eu sou bem enjoada. Aí, gente, para mim, conta, assim, o desenho que vai ter, conta as palavras que vocês vão escolher para contar. Se você colocou 4 linhas para explicar o negócio, tá errado. Você tem que ter sucinto, assertivo. Então, essa comunicação executiva. E, ó, a IA ajuda muito nisso. Então, é só você subir lá e pedir para ser assertivo, conciso e você operar nisso. A maneira como você comunica, ela é muito importante. Porque é diferente, tipo assim, nossa, gente, olha que legal, eu consegui. Hoje, nossa, eu tô tão atarefada porque eu consegui finalmente colocar uma campanha no ar. Uma campanha de venda de cartão. Eu falo assim. Aí meu chefe vai virar e falar assim: nossa, sério? Isso é relevante? Isso é significante? Aí eu deveria ter falado assim, cara, eu tô muito contente, porque na semana passada eu consegui subir uma campanha para 2 milhões de clientes, porque eu vi que eles tinham necessidade de uma oferta de cartão que não tinha pontos, eu consegui colocar os pontos, a gente já converteu 10% no primeiro dia. Então, assim, quais são os elementos que vão tangibilizar melhor o seu resultado que você entrega? E aí você conta, gente, não tenha medo, assim, coloca para o mundo os seus resultados, sabe? E chama as pessoas que compartilharam com você, que te ajudaram. Eu só consegui fazer isso porque fulano me ajudou, fulano participou. Para você também, as pessoas que valorizam quem está do nosso lado, é um asset, é um ativo, né? Todo mundo quer trabalhar com essa pessoa, concorda? Então acho que esse tripézinho assim, print isso aqui, a Verena pode depois mandar o print para vocês, ele é super simples, mas ele vai ajudar muito a drivar se vocês estão de fato seguindo um caminho certo que vai mostrar, eu faço bem feito, eu gero resultado e as pessoas me reconhecem. Esse é o grande resultado que vocês vão tirar desse tripé, tá? E por fim, acho que uma mensagem que eu aprendi muito nos últimos 3 anos é a disciplina e a consistência vai levar você, gente, onde a motivação não vai levar. Porque a motivação depende do seu estado emocional. E, cara, acontece tanta coisa com a gente todos os dias que é difícil você garantir que você vai estar sempre nesse estado motivacional melhor possível para acordar cedo na academia, para ler aquele livro todo dia 15 páginas. Então, como é que você vai tendo uma disciplina que gera o seu hábito, que cria essa consistência na sua vida, tanto de aumentar seu repertório, quanto de você aumentar sua bagagem mais técnica, quanto de você aumentar seu networking, conhecer outras pessoas. Então, assim, aí vocês vão fazer um trabalho interno hoje à noite na cama, de pensar onde que eu vou gastar mais a minha energia da semana, conscientemente, e aonde eu vou querer evoluir essa disciplina e consistência, para não ficar refém de um dia bom para conseguir avançar rumo às minhas ambições. Tá bom? Era isso, gente. Arrasou, muito Maravilha, bom. Carolina, muito obrigada, foi demais. Nossa, maravilhosa palestra, muita coisa boa para a gente aprender, muita coisa legal para a gente guardar. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado aí, porque olha, valeu super a pena. Eu aprendi muito. Eu também. Ó, tô cheia de anotação aqui, não chamaria papel. Excelente. Pessoal, eu vou abrir o chat agora para vocês colocarem as perguntas de vocês, tá bom? Deixa eu só entrar aqui. Eu abri, porque agora vocês vão ter oportunidade de fazerem as perguntas, de aproveitarem aqui a Carolina que está aqui, que trouxe esses insights para a gente. Nossa, que legal! Muito, muito, muito bom mesmo. Vamos ver aí. Abriu, pessoal?
Confirmem para mim, por gentileza. Pronto, salvei aqui. Aí vocês podem ficar à vontade, podem colocar as suas perguntas e, e se vocês não começarem, eu vou começar, que eu já quero perguntar. Doutora, eu acho que a Carolina caiu, já está retornando. Ah, já temos várias perguntas. É o tempo que o pessoal vai escrevendo aí. Ela Se caiu. travou, eu acho que foi quando tirou a apresentação. Ah, vai ver, ela caiu, né? A hora que saiu a apresentação. Mas vamos aguardar um pouquinho, pessoal, porque foi muito bacana, muito bom mesmo. Como é legal essa troca, né? A gente aprende tanto. E aí nós vamos, assim que ela voltar, nós vamos passar aqui para ela as perguntas de vocês, que estão ótimas também. E vão colocando aí no chat para a gente poder, para ela poder contribuir aqui com a gente. Verena, você consegue falar com ela? Falei, ela falou que está voltando, que ela vai entrar pelo celular, porque travou o computador. Ah, Um segundinho. acontece. Acontece. Muito bom, hein, gente? Todo mundo já tem lição de casa para Viu? hoje Fazer aí o, fazer a tabela, enquanto... Ai, a voltei. planilhinha. Pronto. Gente, Pronto, poxa, fui ótimo. receber os parabéns e travei. Foram muitas. Vocês gostaram? O pessoal gostou muito, foi muito bom. Nós já temos aqui, Carolina, algumas perguntas para Vamos você. lá. Vamos lá. Como os bancos enxergam as pessoas mais velhas? Digo, próximo aos 30 anos, eu tenho vontade de trabalhar na área de investimentos. Então, o André está perguntando, o que que você acha? Como é que os bancos veem as pessoas mais velhas, próximo aos Olha, 30 anos? André, a gente teve até já um programa. A gente trabalha, tem alguns pilares de trabalho assim sobre como é que a gente pode falar? Não é diversidade, né? Mas tem uma discussão de etarismo importante que aconteceu no banco até nos últimos 4, 5 anos já, tá? A gente contratou uma consultoria para alocar pessoas mais de 60, mais de 50. Acho que 30 anos não são pessoas mais velhas, muito pelo contrário. Acho que você pode falar assim: eu tenho pouco repertório de investimento, então como é que eu conseguiria entrar nessa área? Aí eu acho que é um caminho para a gente desbravar aqui e entender quais são, vamos lá, o que é valorizado, quais são as certificações que você precisa ter, qual que é a sua fortaleza, você vai ser um cara que vai querer mais operar, vai ser um cara que vai prever mercado, né? Porque a área de investimento é muita. Tem vários escopos de atividade lá dentro. Então, acho que vale você olhar isso, mas eu mesma contrato pessoas na faixa dos 35 anos. 33, e a gente não tem muito essa barreira, não, tá? É muito mais sobre o perfil que você agrega e quantos anos você tem. Acho que graças a Deus, Ótimo. estão passando dessa fase. Ainda bem, né? Que bom. Carolina Ilane perguntou, se você acredita que as soft skills podem ser desenvolvidas Super, super. também. É, assim como skill de liderança também pode ser desenvolvido, eu acho que tudo sim, acho que não, eu já li sobre isso, pode ser desenvolvido e tudo passa. Porque o autoconhecimento ele é um desenvolvimento constante, concorda? E aí você vai se entendendo todos os dias. Eu faço terapia de desde os meus 16 anos de idade, assim, suadamente, naquela época eu pagava esse dinheiro, mas eu conseguia umas bolsas, mas assim. E aí, eu acho que o que vale você entender sobre desenvolvimento de soft skill é que tipo de soft skill eu quero aprimorar e quem são pessoas referências, quem são literaturas que me dão dicas, né? Por exemplo, hoje eu estou lendo muito sobre um livro, não tá nem aí, está no meu quarto, que fala sobre a única coisa, que fala muito sobre foco, sobre prioridade. No cargo mais executivo, você tem muitas demandas vindo de todos os lados, você tem que garantir muito bem sua energia, porque você é muito bem paga para levar a organização para outro lugar e motivar o seu time para que eles também se desenvolvam e vão para outro lugar. Então, eu estou trabalhando talvez essa minha soft skill de melhorar ainda mais meu senso de priorização.
E isso eu estou fazendo com leitura, estou fazendo com combinados com as minhas lideranças, entendimentos com o meu time de people. Então, eu acredito, sim, Elaine, muito que ela pode ser desenvolvida e passa muito sobre a nossa percepção e capturação também de feedback dos outros para entender quais são elas, né? E aí, como que o repertório, a literatura vai nos apoiar aqui? Quem são as suas pessoas referentes que você poderia se inspirar? Óbvio que vão ter pessoas que falam assim, mas tem gente que é extrovertida, vai conseguir, sei lá, a Carol vem aqui e fala muito bem e tal, eu não tenho isso, mas você pode aprender a fazer isso. Porque eu também fiz curso de comunicação, sabe? Então, assim, ninguém é muito bom numa coisa que ela não treinou. Ponto. Verdade. Entendeu? É isso aí. Essa dica. Ótimo. A gente tem uma pergunta do Leonardo aqui. Você contou também, né, na sua palestra sobre vários momentos em que você precisou transicionar, né, de carreira. E aí ele está perguntando sobre o medo, essa sensação que ele pode estar sentindo, inclusive agora, e também ter aquela sensação de que, puxa, fiz a escolha certa. E a outra pergunta dele também é sobre o LinkedIn, para entender se de repente seria um caminho aí para mostrar esse portfólio profissional. Super. LinkedIn, com certeza, gente. Eu uso muito pouco. Deveria usar muito mais. Mas, sim. Quem perguntou essa foi o... Desculpa. O Leonardo. O Léo. O LinkedIn, sim. Eu já até tive a oportunidade de conversar com uma galera do LinkedIn. Você deve encontrar vários mini cursos da internet que mostram o que aumenta em visualização, engajamento, o que os recrutadores que têm a plataforma deles de acessarem visualizam. Então, assim, se vocês puderem gastar tempo nisso, eu recomendaria muito. E sobre o medo. Léo, eu acho assim, tem duas coisas. Eu tinha muito mais medo de permanecer onde eu estava. Então, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, ganhando o que eu ganho, sendo exposta a essas mesmas pessoas, ou eu quero alguma coisa diferente. Então, isso para mim sempre foi meu drive. Então, eu tinha muito mais medo de ficar estagnada. Eu nunca fui uma pessoa que ambicionei a estabilidade. Eu tenho a minha grande maioria de amigas, na minha época da faculdade, estavam para quê? Para concurso, e queriam o quê? Um salário estável. Eu nunca busquei isso. Então, tem um pouco a ver com o perfil. Né? Mas pô, Carol, eu tenho 30 e poucos anos, eu tenho uma família para sustentar, então, assim, acho que continuar nesse lugar para mim e ainda hoje mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar minhas decisões, qual que é o meu grau de risco, né? Então, assim, eu vou abrir mão de um salário, eu vou abrir mão de um desafio, eu vou abrir mão. O que você vai mensurar para tomar essa decisão? Eu tô, sei lá. O meu exemplo era assim, eu não estava gostando, não me identificava com o agronegócio. Eu sabia que eu poderia encontrar um emprego em uma outra indústria que pagasse um salário que eu estava ganhando, assim, como analista pleno. Não era um negócio difícil. Agora você fala assim, nossa, Carol, eu sou uma analista sênior aqui de contas a pagar. Eu ganho muito, porque tem gente também que está mais fora da curva. Como é que eu vou começar do zero para uma área, sei lá, de produção digital? Aí você vai ver, beleza, vai ter umas empresas que vão pagar um salário um pouco melhor, mesmo no cargo de entrada. É muita pesquisa e tentar equilibrar esses pratos, assim. Mas a minha transição de carreira, ela sempre foi muito impulsionada por eu me reconhecer naquele lugar e saber que eu estava utilizando as minhas fortalezas naquilo que eu estava executando e que tinha pessoas que me inspirassem ao meu redor. E por isso, eu também não fiquei mais que 2 anos, 3 anos numa área. Eu tive um gestor, que ele foi meu gestor durante 4 anos, em cargos diferentes. Ele cresceu, eu cresci, então a gente era exposto a desafios diferentes. Mas eu também sabia que eu não podia mais continuar com ele, porque eu precisava ser estimulada de outras formas por outras lideranças. Pensa, eu estava ótima, tá? Não tinha nenhum problema. Só que o que está te levando para a zona de desconforto ou o quanto que a sua zona de conforto não está te aproximando de algum outro tipo de crescimento que você quer ter? É muito sobre você.
né, e sobre suas ambições, e menos sobre o outro. Óbvio que vai ter cenários ali de, cara, a empresa fechou a área, teve que demitir, aí o que você não controla. Cara, o que você não controla, briga com Deus 2 dias, beleza, plano de ação, o que eu vou fazer com isso? Eu sou meio assim, sabe? Carolina, vou dar uma resumida aqui, tem várias perguntas, Mas é, pode fazer mesmo, eu tô por dentro. que o nosso tempo aqui está meio apertadinho. Aqui, resumindo, o pessoal está perguntando assim, uma dica para quem está no início da carreira, para quem é muito jovem ainda e que não tem muito portfólio, né? Então, o que fazer? Também temos uma pergunta sobre se como que as empresas enxergam os formandos em EAD, que é bastante relevante, né? E acho que é isso que o pessoal está querendo saber, assim, uma dica geral aí para você dar para gente, para quem está começando e para quem ainda não tem um portfólio porque é muito novinho. E se as empresas enxergam o curso de AD de alguma forma diferente. Ó, quem é muito novinho, que não tem eu também não tinha, lembra, né, gente? Eu formei na faculdade pequenininha, eu não fiz estágio em empresa grande, nem sabia que era banco, assim, eu venho de outro lugar, cultural até. É, você, com certeza, você liderou um projeto voluntário, você com certeza liderou alguma atividade dentro da sua casa com a sua mãe, você faz todas as contas de banco, então você tem uma gestão do dinheiro relevante. Você com certeza fez festa. Se você fez coisas na sua vida que com certeza trabalharam a sua skills importantes para você ser um bom profissional. Então, assim, e isso é importante de mostrar quando você for montar sua apresentação pessoal, e aí e fala assim, cara, igual eu, por exemplo. Eu fiz faculdade em Minas, aí eu contei meus cases lá. Ah, eu fiz intercâmbio para fora. O que eu aprendi quando eu fiz meu intercâmbio para fora? Eu construí, aí eu usava meu case da construção da consultoria como assim, olha, então eu empreendi tanto para fora quanto para dentro. Então você vai conectando essa história com a visão do negócio, você vai transformando suas fortalezas interpessoais em fortalezas profissionais, vamos pensar assim. Porque é tudo sobre o seu repertório. E o seu repertório, ele não é necessariamente só sobre trabalho. Porque também, assim, eu fiz estágio durante 3 anos na mesma área, com o mesmo líder, com a mesma atividade. Isso não mostra que você tem a ambição de crescer, que você tem uma ambição de mudar. Então, também não sei se sabe? Então, como que você. E aí você, beleza, eu sou novinho, cargo de entrada. Meu, vai fazer trainee. Vai estudar os processos de trainee, porque se o trainee ele quer pessoas que não requer tanta experiência, ou as vagas de analista júnior, mas é que o trainee você vai ter um bônus, né? Porque eu também pensava assim, eu até prestei para algumas vagas de analista, mas eu falei, não, eu vou tentar focar aqui nesses outros processos, porque eles vão investir em mim, eu tenho um salário melhor e vou ter um carimbo melhor para o mercado. Então, assim, você vai olhando, mas, Carol, tentei vários, não consegui, parei ali, parei não sei aonde. Tá bom, então vamos ver então qual é a empresa que vai te dar aquilo que você busca. Quais são os melhores salários, ou quais são os melhores que têm o melhor carimbo aqui, que o mercado reconhece mais para a área que eu quero atuar. E aí você vai insistindo, assim, porque acho que a pessoa que é propositiva, por mais que ela, mas eu nunca fiz um estágio, você fez várias coisas na sua vida, você liderou campeonatos, participou de campeonatos, você trabalhou com esporte, com certeza você fez coisas, e aí você vai traduzir isso para para como as pessoas vão te ver. E como que o banco, as empresas veem a formação no EAD, né? Quando você for falar da sua formação, você não precisa contar para ela se foi presencial, se não foi, se foi híbrido, se não foi. Eu acho que você vai ter que contar para ela assim, o que ela te agregou. Olha, vamos lá, meu currículo técnico eu fiz curso profissionalizante de X, de mecânica, isso me ajudou muito a entender como que as coisas se conectam, e eu consegui ter uma visão muito melhor na hora que eu penso na engenharia. Da sequência, fui fazer um curso de negócios no Mackenzie, que me ajudou a agregar. Então, assim, o que esses conhecimentos trouxeram para você de valor? É isso que interessa. Então, assim, você não tem. Óbvio, você vai falar assim, eu estudei em Harvard. Só que eu já vi muita gente que estudou em Harvard também, que é difícil de conversar, que é tão
centrado, assim, quadradinho, entendeu? Que aí, sei lá, para uma área de finanças é ótimo, para uma área de produção digital você tem que ser criativo, pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade para poder andar ali. Então, assim, não existe um certo e errado, existe como você apresenta você mesmo para os recrutadores e você consegue ler, né, tudo que eles querem de você e casar a história, sabe? Mas seja genuíno com você também, né? Porque depois você passa na vaga e você não quer estar mais lá e você viu que o negócio não funcionou, porque aconteceu recente, assim, eu já tive que eu contratei pessoas que não foram honestas na entrevista e eu tive que demitir depois de 3 meses. E foi horroroso. Porque é uma responsabilidade nossa também de quem contrata. Não fui eu que contratei, mas foi alguém do meu time. Aí a gente teve que. Aí você gasta um tempo para dar feedback, para a pessoa entender, entendeu? Então as coisas não podem ser necessariamente a qualquer custo, porque dói para os dois lados quando não funciona. É igual casamento, gente. É isso mesmo. Última pergunta, Carolina, para a Vai gente lá, fechar. Você já passou por alguma situação que subestimaram seus conhecimentos e habilidades por ser jovem e mulher? Gente, eu tô Interessante. achando ótimo, você me achando jovem. Achando ótimo. Priscila que perguntou. Boa, Priscila, essas perguntas sempre aparecem. Eu lidero o grupo de gênero lá no Itaú também, para 2.000 pessoas, o programa de mentoria feminina. Olha, se eu passei, não me interessou, eu nem vi. Porque, assim, eu acho que, na minha experiência, né, eu acho que quando a gente busca muita validação externa, a gente fica muito suscetível. Óbvio que vão ter. Eu ouvi já de amigas, sim, que falaram que já tiveram casos de assédio moral, né? Casos de levar menos a sério. Existe diferença de gêneros nos tratamentos, existe diferença de gênero na conexão das pessoas. Pensa só, você chega numa reunião, em geral, né? Vocês trabalham, vocês devem. Me conta aí se vocês compartilham do mesmo. Tem um monte de homens. Qual que é o assunto? Futebol? Aí chegou as mulheres. Aí você fica meio lá. Aí se tem um monte de mulher, qual que é o assunto? Ai, minha filha que não sei o quê. Ai, minha obra que sei lá o quê. Ai, minha mãe. Ai, né? Astrologia, a gente adora fazer, a gente faz os contrapontos no banco. Spoiler, assim, eu já vi umas reuniões que tinha umas 4 mulheres, assim, executivas, né? Minhas pares são mulheres da minha diretoria, a gente são... Agora mudou uma, mas eram 5 executivos. E é outro rolê, gente, trabalhar com mulher, assim, existe a questão de gênero e elas são complementares, tá? Elas não são distantes. E aí a gente estava, assim, na reunião, aí a gente começou a falar de astrologia, né? Ah, porque o signo não sei das coisas, porque a lua em câncer, porque a Vênus não sei o que lá, e falando de astrologia, cara, porque, enfim, ó, assunto que a gente gosta. Aí chegam os homens, nossa, eles ficavam assim, tipo... Até a reunião começar, né? Aí estavam olhando, assim, tipo, eles não conseguiam entender nada. E a gente ria, porque assim, é quando a maioria é um e a maioria é outra. Por isso que é importantíssimo, quando a gente fala em cargos de liderança, ter a variedade, entendeu? A diversidade. Porque aí o fato de você não ter tanta conexão não te deixa distante da discussão e do pertencimento daquele lugar. Isso acontece bastante, essa sensação desconfortável de pertencimento, quando você está numa mesa que só tem homens, e uma insegurança de você se posicionar. Acho que isso acontece mais do que eu me sentir percebida e julgada, até porque tem muitas superintendentes executivas mulheres, onde eu trabalho. Acho que os líderes homens também são super empáticos. Eu nunca tive uma questão sobre buscar minha filha na escola, sobre... Enfim, qualquer coisa mas, de novo, a cultura do trabalho do banco ela é muito forte nisso. E ela é muito sobre a pessoa, assim, existe um respeito muito grande. Mas, assim, eu devo ter sofrido, acho que sim, mas eu não percebeu. Porque não é sobre porque não me atingiu, entendeu? Esse lugar não me atingiu. Ótimo. É isso. Ótimo.
Poxa, Carolina, que pena que nosso tempo acabou. Eu Ficaria aqui até de amo, galera. madrugada. Muito bom, muitíssimo obrigada. A gente só tem a agradecer a você por tudo que você falou, tudo que você compartilhou. Com certeza o pessoal aproveitou muito. Mais gente aqui querendo participar e que pena que o nosso tempo acabou. Antes de eu passar a palavra para a Verena, eu só queria lembrar, pessoal, mais uma vez, como no começo a gente não tinha muita gente na sala, eu vou falar de novo sobre a importância da pesquisa que vocês precisam responder. Vamos lá responder a pesquisa, pessoal de satisfação do curso. Não deixem para depois, aproveitem, ó, o link está aí no chat. Já entrem já no link, responda rapidinho, 2 a 5 minutos no máximo. As respostas são anônimas, não se preocupem, ninguém vai julgar nenhuma resposta, mas é com elas que a gente consegue melhorar e consegue oferecer cada vez algo melhor para vocês, tá bom? É, a Cláudia, nossa coordenadora, que está aqui na sala, está agradecendo também, Carolina, a minha, a Verena também, pela excelente palestra e mediação. E agora, para a gente encerrar, para finalizar, a Verena está com a palavra. Só estou aqui para agradecer muitíssimo a Carol ter conseguido aí um tempinho na agenda e ter trazido aí tanta bagagem para a gente. Ufa, já, cabeça borbulhando. E eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos, Carol. Eu tenho certeza que você plantou um monte de sementinha hoje e que, de repente, logo mais você escuta por aí, lá pelo LinkedIn, bons frutos aí desse nosso encontro. Foi ótimo. Muito obrigada. Ai, gente, obrigada a você, Bê, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Nathalie, também, aqui por todo o apoio durante a nossa conversa. Fico muito feliz de terem aproveitado o nosso tempo, o nosso bate-papo. Assim, eu estou lá no LinkedIn, acho que alguns de vocês já me acharam, pode me adicionar, tá? E, gente, confio em vocês, assim, façam uma leitura de vocês mesmos, assim, que é isso que no final vai trazer a consistência necessária ao longo do tempo para vocês chegarem onde vocês quiserem, viu? Perfeito. Obrigada, viu, Muito pessoal? obrigada. Obrigadão. Boa beijo. noite, Boa pessoal. noite. Obrigado Tchau, pela tchau. participação. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.